Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tá com cara de sexta, sábado, mas não tá com cara do dia que é. Bom dia, gente, a paz do Senhor. A Ni já tá aqui. Eita, mulher comprometida, eu tenho um presente pra ti, Ni. Porque olha, essa mulher arrasa demais, hein? Pensa no comprometimento. Todo dia, constância, persistência. Glória a Deus pela tua vida, Ani. Aleluia. A Ani faz parte do 10M também. Não falta uma. Tremendo demais. Só Deus pra fazer isso, né, Ani? Trazer gente todo dia. E essa sede, né? Essa vontade, né? De querer conhecer mais do Senhor, receber mais do Senhor. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom demais. Tu sabe que esse final de ano ninguém mais quer comprometimento, né? Ninguém mais quer nessa altura já. Tanto é que eu fiz alguns convites para algumas pessoas para participar aqui dos últimos dias. Mas, vamos deixar para janeiro, sabe? Mas assim, ainda há tempo aqui. E tem muitas coisas que ainda podem acontecer. Gente, a gente tá no dia 24. Tem muitas coisas que Deus quer fazer ainda nesses dias. Mas as pessoas já estão, às vezes, lá, né? Eu acho massa a gente olhar pra lá na frente. Acho muito legal a gente olhar pro futuro. Mas a gente não pode esquecer de viver o presente, que é onde as coisas acontecem, né? Então, o excesso de futuro não é legal. Passado, então, nem pensar. E o que a gente tem que aproveitar mesmo e desfrutar e estar é no presente, né? Então, hoje a gente vai encerrar Atos. Ai, tô feliz. Eu não sei tu, Ni, mas eu tô, assim, ansiosa pra começar Romanos já. Que bom, Ni, que bom. É Deus mesmo, né? É Jesus. Jesus, ele coloca comprometimento na gente, ele coloca paixão na gente. Pela palavra, por buscar mais, né? Por saber mais. Deus, ele realmente nos entrega tudo aquilo que a gente necessita. E no tempo certo, sabe? Às vezes ele não tinha isso pra dar antes, porque não era isso que tu precisava antes, né? Mas na hora certa ele entrega tudo aquilo que a gente necessita. Essa questão de comprometimento também vai depender das áreas da vida que a gente coloca o nosso comprometimento, né? Então, às vezes, você está tendo muito comprometimento nessa área que é de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, mas às vezes tu não tem um comprometimento com o irmãozinho ali na frente. Mas uma vez que você aprendeu, uma vez que Deus deu essa liberdade para que tu tivesse esse compromisso, esse comprometimento, essa disciplina, essa constância, né? Numa área da vida, você pode pegar aquilo ali, aquele padrão e colocar em outra área também para poder ter em todas as áreas da vida. Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Olha só, arde no coração para conhecer mais dele. Nossa! Eu sei como é que é. No meu coração arde tanto que eu tava comentando ontem com uma amiga. Por mim, eu só lia a Bíblia e estudava a palavra de Deus e ficava vivendo isso. Né? Ficava o dia inteiro falando de Jesus. E eu tô realmente criando algumas estratégias, assim, pra futuramente isso acontecer, sabe? Porque essa é a minha vontade, é realmente entregar a vida ao Senhor e poder só fazer isso. Poder só falar de Deus. É maravilhoso. Gente, hoje é a véspera de Natal. E eu já queria desde já agradecer a todos vocês que acessam a live, que enviam, compartilham. Até vou compartilhar também agora aqui, que às vezes até eu esqueço. Vou compartilhar com algumas pessoas aqui. Aquelas que não têm disciplina, né? Tem algumas que têm disciplina em olhar no seu horário, né? Ontem eu recebi de uma mulher, nossa, precisava disso aqui, né? Ela sempre assiste, mas ela sempre assiste depois do horário, que às vezes o horário não encaixa, né, com o horário que a pessoa tem ali, né? Mas eu quero dizer algo sobre isso. Questão tipo do horário. Mas não é num horário em que eu posso.
Deus, ele nos chama pra gente se flexibilizar, pra gente aceitar as coisas como elas são, né? Então, por exemplo, se o horário definido dessa live é 5h30, tem gente que acorda pra estar aqui nessa live, né? E eu acho isso muito mais transformador, porque só o fato de você estar disciplinadamente acordando e estando aqui com a gente, isso já vai mudar a tua vida, isso já vai mudar a tua ótica, isso já, a porção que o Senhor tem pra ti vai mudar, sabe? Porque Deus, ele também se move pela tua entrega, né? É quanto que tu tá te entregando. Eu não tenho como acordar tão cedo porque pra mim é muito ruim, justamente por isso que deveria de acordar. Porque Deus, ele nos chama pra ir além, vai além do conforto, né? A gente falou isso aqui o ano inteiro, a gente ficou falando sobre ir além daquilo que é confortável pra ti. Eu tenho certeza que pra mim no começo do ano ali, no começo do ano eu não sei qual foi o mês que a gente começou, mas eu tenho certeza que não era confortável, pra mim também não era confortável. Acordar no sábado, no domingo, né, às 5h30, às 5 horas, que é o horário que eu acordo. E aí depois se tornou natural, né? Olha, pra eu acordar às 4h30 da manhã todos os dias, só Deus mesmo. Aleluia, é isso. Eu acordo às 5, Ni. E pra mim é o suficiente, assim, acordar às 5 horas. Mas realmente acordar todos os dias às 4h30 da manhã, isso é uma oferta de aroma agradável ao Senhor. A pessoa tá falando pra ele, olha, não importa a hora que for, não importa o que for que tu me chame pra eu fazer, eis-me aqui, Senhor. Porque se o Senhor te chamar pra começar a orar às 3 horas da manhã todos os dias, tu vai fazer? Ou tu vai dizer pra ele assim, não, Deus, é porque eu tenho meu trabalho amanhã. É sobre obediência, sabe? É sobre realmente entregar pro Senhor mais e além, 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 todo o tempo. Então o nosso horário estipulado foi esse horário. E eu louvo a Deus pela vida da Nina, que teve aqui, acho que foi a pessoa mais assídua aqui no ao vivo. E Deus tem recompensado ela, porque coisas maravilhosas têm acontecido na vida dela. Tem tanto testemunho, né, Nina, do que aconteceu esse tempo na tua vida. E a gente tem que louvar a Deus por isso, porque só Deus mesmo para fazer isso. E se tu quer que Deus faça realmente essa transformação na tua vida, ora para Deus, pede para Deus, porque Ele tem para te oferecer isso, Ele tem para te dar essa disciplina, essa constância, né? Essa vontade, essa paixão pela palavra de Deus, tá? Tu não é enrolada nada, tá repreendido em nome de Jesus, tu é maravilhosa. Maravilhosa, disciplinada, poderosa, grandiosa, amada pelo Senhor. Vamos orar pra gente começar? Vamos lá então pra gente encerrar hoje Atos. Glória, hein? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos essa manhã, nós queremos te agradecer porque tu nos acordaste. Papai, tu abriu nossos olhos, encheu nossos pulmões de ar para que nós pudéssemos respirar, nos trouxe a vida para que pudéssemos nos levantar da cama. Obrigada pela nossa cama quentinha, nossa cama gostosa, ar-condicionado, ventilador. Obrigada, Deus, por mais um dia nós podermos receber mais de Ti, mais da Tua Palavra, conhecer um pouquinho mais daquilo que Tu queres nos revelar. E nós estamos aqui sedentas de Ti. Eis-nos aqui para receber mais uma porção do Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por essa fome, não de bens materiais, não de tudo que o mundo pode nos ofertar, mas a fome que nós temos é a fome de Ti, da Tua presença, de receber mais de Ti, de ser tocada mais e mais pelo Teu Espírito Santo, de sermos renovadas e transformadas na mente de Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo também cada casa, cada ponto conectado que hoje vai acessar essa live, que transborde a paz do Senhor na tua casa essa noite, que transborde o amor do Senhor nessa noite, nesse dia, que a paz do Senhor possa te alcançar e que tu possa transbordar a todos ao teu redor, em nome de Jesus, que onde a planta dos teus pés alcançar, o Senhor esteja lá, indo na frente, e que seja palpável a presença do Espírito Santo,
através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa vontade, né? Que onde a gente chegar, a presença do Senhor também chegue. Eu acho que eu até tenho uma frase aqui, ó. Eu tenho várias, né? Minha casa é cheia de bilhete. Olha que legal. Eu te levarei por onde eu for. A gente tem que ter essa responsabilidade, né? De que pra onde a gente for, a gente tá levando o Senhor conosco. Então, pra onde a gente tá indo, quais as escolhas que a gente tá fazendo, de onde estar e também como estar, né? Se Ele tá junto, como que eu estou? Eu tô em paz? Ou eu tô agitada? Ou eu tô nervosa? Essa época do ano, gente, eu fico olhando pras pessoas e fico pensando, meu Deus, por onde é que eles estão indo, gente? Porque é como se o mundo estivesse acabando, tá todo mundo correndo, enlouquecido, né? E é só mais um dia. É só mais um dia. E isso aqui é o que mais a gente precisa lembrar, que a presença do Senhor está conosco. Então, se a presença de Deus, do próprio poderoso Deus, está conosco, está tudo acontecendo de maneira perfeita. Amém? Vamos começar então a nossa leitura do livro de Atos, capítulo 28, verso 1. Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Imagina, gente, eles chegando num lugar totalmente desconhecido, onde não faço nem ideia do que vai ter aqui. Vai ter monstro, vai ter dinossauro, vai ter bicho, vai ter outra tribo. O que vai ter aqui? Eu não sei, porque eles estão chegando num lugar que eles não conheciam. Então, uma vez em terra, descobrimos... Esse descobrirmos é algo que estava tapado antes para ele, não existia para eles aquilo ali. Aquele lugar, aquilo que eles iriam viver, era totalmente novo. E como é para você viver algo totalmente novo, pisar num território totalmente desconhecido, né? Muitas vezes a gente tem relutância, a gente não quer ir pro novo, a gente quer ficar no mesmice. Mas olha que interessante é que Deus leva eles para um lugar totalmente desconhecido. E o normal do ser humano é achar que lá no novo tem algo ruim. Vocês já perceberam? Quando tem uma experiência nova que Deus te traz, por exemplo, eu preciso aprender agora como mexer em planilha. É algo novo, um território novo. Eu acho que não vai ser bom. Por quê? Porque se tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar é bênçãos, então esteja aberto para o novo. Nossa, vai ser incrível aprender a mexer nessas planilhas. Vai ser maravilhoso aprender o novo de Deus. Vai ser maravilhoso esse território. Começa a profetizar sobre a tua própria vida, amém? Então, em terra desconhecida, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Olha que bênção, as bênçãos do Senhor para quem vai para o desconhecido. Somente conhece... a bondade de Deus, aquele que se submete ao desconhecido, que se submete a conhecer aquilo que o Senhor tem disponível, aquele que realmente olha para aquilo ali que parece loucura e vai mesmo assim. É loucura eu acordar às 5:30 da manhã, mas eu vou mesmo assim, né? É loucura eu acordar às 5 horas da manhã, mas eu vou mesmo assim, porque eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Amém? Que o Espírito Santo comece a tocar os corações nesse momento, aqueles que estão dormindo, e despertar eles, para eles serem cheios da vontade de conhecer o Senhor. Amém? Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Lembra que eles queriam evitar o frio? Pois bem ali que eles estavam. Mas Deus, mesmo que é frio, Deus ele tem fogueira para te entregar. Porque ele tem a provisão, então não tenha medo do frio, não tenha medo do calor, não tenha medo de nada de onde o Senhor queira te plantar. Mas eu não lido bem com acordar de manhã, não tenha medo, é lá que Deus quis te colocar. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus é um Deus de provisão. Todo lugar que ele te plantar, ele vai suprir tudo aquilo que tu necessita. Então aqueles queriam evitar o frio, lembra? Eles queriam fazer um contorninho para não ir para um lugar que era frio. Quantas vezes, né, a gente quer fugir daquilo que Deus tem para nós só porque para nós é difícil.
Mas o Senhor está querendo romper esse difícil para ti. O Senhor, Ele tem um romper em todos os dias, em todo o tempo, daquilo que a tua mente diz que é difícil. Porque, deixa eu te falar, é só tua mente mentindo para ti que é difícil. Ah, não, mas eu não sou acostumada, mas o meu corpo não é mentira, tudo é mentira. Nós somos seres totalmente moldáveis pelo Senhor. Lembra que tu é só o pó da terra e que Ele é o oleiro e Ele vai moldando esse vaso. Deus, para cada estação da tua vida, Ele tem um moldar diferente, Ele te torna um vaso diferente para aquilo que Ele tem de missão para ti, de propósito para ti. Então, para de dizer que tu é assim, que tu é assado, porque tu é pó. Coloca isso na tua cabeça. Tu é pó, tu não é de um jeito ou de outro. Deus, Ele te molda o tempo inteiro. Ele não te moldou e agora aquele vaso ele fica fixo. Não. Ele não te moldou. Ele vai te moldando no caminho, no decorrer do tempo. Que serventia que tem um vaso que é um vaso eterno daquele mesmo jeito. Então, se ele quiser te plantar num outro lugar, aquele mesmo vaso talvez não vai, aquele molde de vaso não vai entrar naquele outro lugar que ele querer te colocar. Então, se deixa ser moldado em todo o tempo. Eu lembro quando eu comecei a correr, tinha uma época que eu corria, não corro mais, não sou muito da corrida. Se me chamarem pra correr, eu vou, tá? Mas não é uma coisa que, nossa, como eu amo, assim, eu gosto, tá? Tem outras coisas que eu gosto mais. Mas teve uma época que Deus me chamou pra correr e eu lembro que eu corria de manhã cedo e eu lembro que era muito frio. E aquilo ali pra mim era, meu Deus, insano, gente, não dá. É muito frio, Deus, porque aqui, quem não conhece, quem não é daqui de Lajeado, gente, no inverno, quando é de madrugada, tipo 5 horas da manhã, que era o horário que eu corria, tu tem que colocar luva, manta, gorro, casaco pra cortar o vento, mil coisas, porque é muito frio mesmo. O vento, na hora tem que colocar até tapador de orelha, porque o vento chega a arder a orelha da gente, entra lá dentro e começa a doer, sabe? De tão frio que é. E eu lembro que eu falei, Deus, olha só, eu acho muito difícil correr, mas assim, eu creio. Eu não falava naquela altura ainda Deus, porque eu não acreditava em Deus, eu acreditava no universo, mas então eu falava pro universo. Né? Se é isso que eu tenho que fazer, se é essa a minha vontade, então eu preciso de ter os recursos para isso. Então eu comecei a quebrar essa ideia de que era difícil. Não, eu declaro sobre a minha vida que não vai ser difícil, que vai ser fácil, que eu vou ter essa capacitação. E isso é o que Deus faz com a gente, né? Eu ainda nem conhecia Deus e Deus já estava transformando a minha vida, renovando a minha mente. E aí eu comecei a correr. E eu corri por muito tempo, gente. E aquilo ali foi uma bênção pra mim. Então, sempre que eu escuto dentro da minha própria cabeça um eu não consigo, eu já começo a falar, Deus, tem essa seta aqui de Satanás, dizendo que eu não consigo, mas o Senhor diz que eu posso todas as coisas estando em Cristo Jesus. E aí eu busco essa força em Deus. Amém? Faça isso. Treine isso, irmão. Se você é aquela pessoa que não consegue acordar de manhã, treina isso. E eu vou te dizer que só assim pra gente alcançar esse jeito de Paulo, de se eu tenho o que comer tá bom, se eu não tenho também tá bom. Por quê? Porque uma vez que nada mais pra ti é difícil, porque tu passou por tantas situações desafiadoras, tu olhou pra tantas coisas que pareciam ser difíceis pra ti e tu superou, vai chegar um tempo que tu vai olhar, parece até ser difícil, mas eu creio que vai ser fácil. Tu vai mudar a tua mentalidade. E realmente tu vai começar a enxergar que todas aquelas coisas que tu julgava que eram difíceis ou que até mesmo eram impossíveis para te aprender, tu vai ver que se tornam possíveis e que para ti vai chegar um tempo, e eu declaro isso sobre a tua vida, que vai chegar um tempo que tu vai olhar para todos os desafios da tua vida e tu vai dizer, isso é muito fácil para mim. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente só olha, tá bom, mais uma coisa, vamos lá. Obedeça, 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 avante. Então eles estavam ali na fogueira, né? E foram recebidos porque estavam com frio, porque eles tinham nadado, né? Muitos deles tinham nadado, né? Até lá em água, né? Paulo ajuntou lá no 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora
fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Gente, eu amo aquele verso, acho que é em Marcos, que se tomar veneno nenhum, mesmo que se tomar veneno de serpente, veneno mortal, mesmo que se serpente te picar, mal nenhum vai te acontecer. Porque se Deus tem vida eterna para nós, como que, né? Se Deus tem um propósito na tua vida e Ele não mente, isso não vai te prejudicar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Paulo, ó. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Olha eles já, gente, quantas vezes as pessoas fazem isso aqui. Elas pressupõem julgamentos de pessoas sem conhecer, sem entender, só porque interpretaram uma coisa que está ali acontecendo e que nem mesmo às vezes é a verdade do que... Lembra que eu conto para vocês toda vez aquele testemunho que Deus falou comigo? Tu vai acreditar no que teus olhos veem, tu vai acreditar na minha palavra. Então Deus está quebrando aquilo que os nossos olhos veem hoje, em nome de Jesus. Aquilo que tu vê não é a realidade, é aquilo que tu ouve da parte do Senhor. Amém? Então aqui eles estavam vendo a víbora e eles acharam, meu Deus, só pode que é um assassino e Deus está fazendo justiça agora, matando ele. Mas lá no verso 5, ó, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Você pode dar um glória a Deus, porque só Deus para fazer esse tipo de coisa, né? Não fez mal nenhum para ele. Aleluia. Deus é tremendo. Então, eu lembro que uma vez eu dei de frente, assim, como eu tava fazendo uma trilha, e eu tava correndo dentro da trilha. E dei de frente, assim, gente, com a cobra. Só que eu não sei, só pode ser Deus mesmo, porque eu fiquei olhando, assim, pra ela, porque vinha vindo mais pessoas, ó, a Angélica dando glória a Deus, aleluia, irmão amado. E tinha mais pessoas que estavam comigo, inclusive meu filho, que estava atrás, né? Eles estavam vindo, e aí quando eles estavam vindo, por eu estar ali junto com a cobra, eu olhei pra eles e gente, olha só, vamos na mãe aí, porque tem uma cobra aqui. E eles olharam pra mim, assim, tipo, tá, e tu tá aí nessa tranquilidade. Eu tava conversando com a cobra, pedindo pra ela passar, pra que eles pudessem passar. E ela não saía dali. E eu não queria mexer com ela, sabe? Porque, afinal de contas, a gente que tava ali no território dela, né? Eu falei, gente, vamos dar a volta, porque tinha uma volta, assim, que a gente podia dar. Eu já tinha passado, né? Eu falei, dão a volta, né? E eu encontro vocês aqui mais pra frente, né? E foi o que a gente fez. Ela não deu espaço, ela não cedeu a maravilhosa. E a gente também não queria indicar com ela, né? Porque... Vai saber, mas eu dei de cara, assim, com ela. E aquilo ali, ao mesmo tempo que foi tremendo por conta de nossa, uau, né? Uma cobra. Mas eu fiquei muito em paz, muito tranquilo, porque eu sabia que nada ia me acontecer. Porque na maior parte das vezes que acontece de uma cobra picar, de uma abelha picar, é porque nós estamos reagindo com ela. Nós temos medo e a gente reage. A gente ataca, ou no instinto ali de, sabe? É que as coisas acontecem, mas na natureza que Deus criou, não existe isso. Não tem isso. Então tu vai ver que se tu ficar muito tranquila, ela não vai te atacar, tanto é que existem muitas cobras, eu já peguei várias cobras na mão em lugares que tu vai em retiros, né? E que eles têm ali as cobras, que elas não são peçonhentas, não são venenosas e que tu pode pegar elas na mão. Mas o mesmo paradigma serve para aquela que é venenosa. Não é porque ela é venenosa, então eu sou atacadora. Não, elas não são atacadoras. Então, por a gente saber que aquela ali não vai fazer nenhum mal, então a gente pega ela na mão, a gente conversa com ela, a gente olha pra ela, a gente acha bonito. Mas o mesmo serve para aquela que é peçonhenta. O paradigma, a mentalidade é a mesma. Olha só, ela tá aqui, ela não tá aqui pra me atacar, ela tá aqui pra viver a vida dela. Ela tá aqui pra existir. Agora nós, na nossa ideia de querer matar, de querer danificar, de querer não deixar com que ela exista, aí ela nos ataca. Esse é uma ideia assim muito forte assim na minha mente assim, e eu creio nisso, né? A própria abelha, imagina que a abelha, quando ela pica, eu creio que ela morre, porque aquele ferrão é o único, né, ferrão que ela tem. Então depois eu acho que ela não sobrevive ou algo assim, ou ela vive sem o ferrão, alguma coisa assim, eu não sei exatamente pra te dizer. Mas tu imagina que ela iria usar aquilo ali sem ela achar que ela tá sendo atacada?
Claro que não. Então ela não vai te picar se ela vê que ela não tá sendo atacada. Então só deixa ela existir. Amém? E assim é com os irmãos também, sabe? Por que tu tem que atacar as pessoas porque tu acha que ela tá fazendo alguma coisa que não serve pra ti? Deixa ela existir, né? Ontem ainda eu tava falando isso com a minha mãe, meu pai tava falando umas coisas assim, nada a ver. E ela, mas por que tu tá... mãe, só deixa ele existir. Só deixa existir. Deixa ser quem ele é, ponto final, sabe? Só aceita. É assim que ele funciona. Ponto. Fica em paz. Pra que atacar, sabe? Dizendo que tá errado, fazendo de errado as pessoas. Para de fazer as pessoas de errado. Deixa elas só existir. Na hora que ela tiver que transformar o Senhor, Ele vai levantar alguém que vai fazer sentido. O Espírito Santo vai tocar. Vai acontecer. Amém? Vamos se focar mais em amar. Amar e falar do Evangelho. Porque o Evangelho em si só, ele transforma. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos continuar aqui, né? Então não aconteceu nada com ele, né? Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado... tu vê, né? Que aqui não fala, né? Que a serpente picou ele, nada. Fala só que ela estava enrolada nele. E fala que ele sacudiu e ela saiu. Sacudiu e ela saiu. Não fala que picou, mas eles, na cabeça deles, já estavam enxergando inchado. Já estavam enxergando que ele ia cair. Quantas vezes nós, por falta de realmente nos posicionar na nossa verdadeira fé, na nossa fé, a gente olha que uma abelha picou e a gente corre pro pronto-socorro, porque, meu Deus do céu, vai inundar meu filho, vai matar meu filho e vai não sei o quê. A gente enxerga algo que não tá ali. Só que Deus nos chama para ter fé, né? E eu não tô dizendo que é para ser louco e ser picado por uma cobra e não ir pro hospital, mas buscar sim, primeiramente, o reino de Deus. Buscar sim, primeiramente, o Senhor. Que Ele é quem nos livra de todo mal. E sim, se no caminho tu quiser, mas vai orando, irmão. Vai tendo fé de que nada vai te acontecer, sabe? Tenha fé. Aqui eles já estavam imaginando que ele estava morrendo, que ele ia morrer, né? Mas o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. O Senhor, Ele tem livramento. Ele é poderoso para te livrar de qualquer coisa que venha querer te atacar, né? Então eles achavam ali que ele ia morrer, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, glória a Deus. Imagina ele lá, passou um dia, passou 2, nada aconteceu com eles. Acho que não vai acontecer nada. Então, vendo que nada lhe sucedia, mudaram de ideia. Aleluia. Então, eles precisavam ver para mudar de ideia. Aí eles viram. Você também é assim, irmãozinho? Você tem que ver para daí mudar de ideia? Ou somente o Senhor soprar aqui no teu ouvido já é suficiente? E passaram a dizer que ele era um Deus. Aí agora ele é um Deus. A gente não é Deus, mas nós carregamos a presença de Deus. Então nós não podemos nos colocar nesse lugar de permitir que as pessoas nos vejam como um Deus, mas a gente também deve ao mesmo tempo se colocar no lugar de quem carrega a presença de Deus. Isso, às vezes, quem não tem esse total entendimento, e todos os dias eu peço para Deus cada vez mais me lapidar nesse sentido, porque é muito fácil tu te colocar num lugar de altivez e de arrogância, por tu achar que tu é um Deus, né? Se confundir a tua identidade e achar que tu é o próprio Deus, e pela autoridade que Ele te deu, no nome de Jesus, de fazer curas, milagres e tudo mais, né? E tu achar que tu é Ele, mas Ele está em ti, mas tu não é Ele. Então a glória, a honra é do Senhor, né? É de Deus. E também tem 2 coisas aqui, né? A arrogância de achar que é Deus e também a diminuição, a falsa humildade, né? Uma humildade que também não se coloca no lugar da sua identidade real, que é uma identidade onde que Deus conquistou, Jesus conquistou lá na cruz para nós toda a autoridade no nome de Jesus.
Então, a mesma autoridade que Jesus tinha, nós também temos no nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele que tem que conduzir os nossos passos. Nós não vivemos mais, quem vive é Cristo Jesus. Uma vez que nós estamos vivendo debaixo dessa palavra, essa autoridade nos é dada, nos é compartilhada. Nós podemos compartilhar da autoridade para que a gente possa viver sendo usada como vaso do Senhor quando Ele quer, o que Ele quer, a hora que Ele quer, para testemunhar aquilo que Ele tem poder para fazer. Vocês estão entendendo? Então, eu vejo muito as oscilações, ou falsos humildes, que não se apoderam do poder que há no nome de Jesus e que foi concedido para todos, né, que estão em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo, e aí não fazem nada, né, não oram realmente uma oração poderosa para que haja cura, para que haja libertação, para que veneno de cobra não possa te prejudicar, né? Então eu vejo essa, eu não digo nenhuma falsa humildade, mas uma falta de identidade, né, nos cristãos, naquele que crê. Se tu crê, meu Deus, se tu crê, então toda palavra é real, então viva toda a palavra, né? E também eu vejo também a altivez, né, muitas vezes pegando as pessoas, se tornando eles, que foi o que o Lúcifer caiu, né? Porque se tornou tão parecido, né, com o Senhor e que achou que era o Senhor, né? Então, isso precisa haver, existe uma linha muito fina ali nesse meio, né? Entre uma coisa e outra, que a gente possa encontrar equilíbrio. Eu declaro sobre a tua vida o equilíbrio, né? Em nome de Jesus, né? Para que não haja altivez, mas que também não haja uma falsa modéstia, em que tu não use aquilo que o Senhor conquistou com o sangue dele, né, na tua vida, mas que também não haja essa arrogância de achar que tu é um Deus, né? Amém? Então aqui eles já estavam olhando ele como Deus. Vira e mexe quando eu faço uma oração com alguém e tal, e aquele milagre acontece, a pessoa, nossa, meu Deus, obrigada por essa tua oração. Não é obrigado pela minha oração, é obrigado pelo Senhor Jesus, que Ele tá vivo aqui, Ele tá operando em nós e através de nós. Então a glória, ela tem que ser devolvida para quem pertence à glória. Porque o poder, ele é dele. Ele não é meu poder. Ele está através de mim. Mas o poder ainda é do Senhor Jesus. O poder é dele. Amém? Então, que a gente também não receba a glória que não é nossa. Eu me nego a receber uma glória que não é minha, né? Ai, glória a Deus que Ele usou a tua vida. Aleluia, glória a Deus que Ele usou a minha vida. Obrigada por tu estar disponível. Aleluia, glória a Deus. Né? Agora, tem momentos, tem pessoas que às vezes vão começar a te olhar como algo diferente do que ele propriamente carrega. Eu super concordo em orar em concordância, eu acho super relevante, eu adoro orar em concordância. Mas se nós estamos orando, não é porque eu falei que aconteceu, é porque nós estamos ali reunidos e há um Deus que está no meio de nós fazendo aquilo ali. Amém? Isso precisa ficar muito claro. Glória a Deus. Lá no 7. Próximo dali, meu Deus, gente, nós já temos 6:04, eu nem vou ler. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, meu Deus, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Aleluia, né? A mão de Deus, a gente já vê ali, né? Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Aleluia, Jesus. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Aleluia. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Glória a Deus. Então, vamos olhar para isso aqui, a glória do Senhor. Mas nós podemos honrar, sim, uma pessoa que orou por nós, que dedicou aquele tempo por nós, né? A gente pode honrar a nossa igreja, né, que nos transforma em todo o tempo, ou todo tipo de pessoa que atravessar a tua vida, sim, tu pode honrar. Outro dia, eu ofertei na vida de uma irmã, porque eu honro a vida dela, porque ela tá ali todo o tempo, me auxiliando, me ajudando, orando comigo, trazendo a palavra, trazendo uma palavra da parte de Deus, né?
Isso a gente pode fazer em todo o tempo, honrar a vida das pessoas. Então aqui eles honraram a vida deles, por conta daquilo que eles estavam fazendo também na vida deles, através do poder de Deus que havia, né, em Paulo. A chegada a Roma. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Meu Deus do céu. Então, aqui a gente pode ver a provisão do Senhor, né? Aportando em Siracusa. Então, aquilo que antes era de deuses gêmeos, de idolatrias e tudo mais, agora a presença do Senhor está dentro desse navio. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Aqui, quando ele fala, né, que eles encontram alguns irmãos, é importante a gente olhar que existe a batalha, mas também existe o momento de comunhão com os irmãos. Então a gente não pode só estar na batalha, só também viver esse tempo de comunhão com os nossos irmãos, amém? Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Olha como, né, a gente está em comunhão, nos encoraja. Até Paulo é encorajado por estar em comunhão com os irmãos. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então aqui a gente já vê, né, ele sendo liberto, né, de certa maneira, né, da prisão. A pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-lo e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. Quando ele fala na esperança de Israel, ele fala sobre a esperança, né, do povo ser salvo, de sermos salvos em Cristo Jesus. Toda aquela promessa que o Senhor tem de salvação, da ressurreição, né? Tudo isso ele está falando aqui por causa disso aí, né? Eu tô com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Então, de novo, eles insistem aqui em falar que é uma seita, né? Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações. As explicações aqui, gente, não é explicação de às vezes as pessoas se confundem que explicação é justificação. Gente, explicação é baseada em cima de fatos, de discernimento e de algo que realmente faz sentido. Mas justificação, eu vou dar para vocês uma justificação, tá? Eu bateram no meu carro, eu mandei consertar, eles me deram um prazo de que terça-feira eles iriam me entregar. Ponto. Então eu me programei para terça-feira e receber meu carro. Ontem era terça-feira. Meu carro não estava pronto. O que ela me disse? Ela disse: Daiane, aqui por causa do mau tempo não ficou pronto. Isso é uma justificação. Porque, nota, se o teu trabalho depende do tempo para tu passar o prazo, tu não vai passar um prazo. Tu vai dizer assim: olha, se o tempo cooperar, nós conseguimos te entregar na terça-feira. Mas como nós dependemos do tempo, nós não podemos te entregar um tempo exato, porque nós não somos o dono do tempo para dizer se vai dar tempo bom ou tempo ruim. Amém? Vocês estão entendendo? Isto é algo com discernimento,
uma entrega realmente sobre o que realmente acontece. Agora, ela justificou o tempo, porque eu creio que uma empresa que trabalha com o que eles trabalham, eles têm uma maneira de que o tempo não vai influenciar, porque tu imagina que se o tempo vai influenciar o trabalho deles, então eles estão sempre à mercê do tempo. Eu imagino que eles têm um lugar fechado, onde o tempo não vai danificar, ou uma climatização, onde que o tempo, eles não vão estar à mercê do tempo, porque se o teu negócio está à mercê do tempo, tu tá ferrado. Então se der um mês de chuva, tu tem um mês de não trabalho. Como é que tu vai sobreviver? Né? Não faz sentido. Ou se tu tá à mercê e tu não consegue criar essa estrutura, tu tá perdendo dinheiro, né? Porque deveria de ter essa estrutura. Ou de que o tempo não influencia o teu negócio, né? Porque senão tu sempre vai estar à mercê de algo externo, né? E Deus, ele nos chama pra gente governar todo o externo, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, gente. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa uma fábrica de cogumelos. Gente, pra quem sabe, cogumelo, ele nasce de uma temperatura exata, de um clima exato. Então, para que um cogumelo nasça, tu tem que ser um criador de temperatura. Então, nós criávamos a temperatura, o meio, o ambiente ideal para que aquele cogumelo nascesse, porque nós vendíamos cogumelo. Então, a temperatura tinha que estar ideal, tinha então um termômetro da temperatura, um termômetro de umidade, para que aquilo ali tivesse preparado para nascer. Né? Então, a temperatura não está ideal, aumenta a temperatura, a umidade não está ideal, aumenta a umidade, para que gere o ambiente adequado para que aquilo ali seja possível. Então, nós temos essa capacidade, essa capacitação hoje de controlar aquilo que aparentemente está nos controlando, né? Então, ali para mim foi uma justificação, foi uma justificativa dela. Por causa do tempo. Não é por causa do tempo, é porque a gente não se organizou, é porque não deu, é porque, né? Entende? Então, isso é uma justificativa. Então, aqui, quando o Paulo tá falando de explicações, não são justificativas. São realidades que ele tá expondo sobre, tá? E aqui também a gente vê, né, quando Paulo voltou para cá, pôde ir para casa, foi para esse lugar aqui também, né? Deus, ele não acelera processos, ele não atrasa nada, ele tem um tempo certo. Então aqui ele está explicando e lhes testemunhou do reino de Deus. Testemunhou, ele é prova viva do que o reino de Deus está fazendo aqui na terra. Porque o reino de Deus é o próprio Deus operando aqui, juntamente com outros irmãos. Esse é um reino celestial aqui na terra, amém? Existe um outro reino que nós desconhecemos? Sim, mas ele está falando aqui, né, sobre aquilo que o Senhor nos liberou sobre o reino para que a gente pudesse falar aqui na terra. Nos testemunhou do reino de Deus, então a gente tem um pedacinho do reino, porque um pouco daquilo que o Senhor está fazendo e continua fazendo, nós temos acesso através de sermos testemunho daquilo que ele faz. Então eu orei com o irmão, ele foi curado, nossa, glória a Deus, aleluia, eu sou testemunho daquilo que Deus faz. E Deus não faz só cura, ele faz transformação, ele renova a mente, ele faz coisas novas em todo o tempo que antes não existia. Deus faz muito mais do que nós podemos imaginar, tá? Ele une pessoas, ele une propósitos. Então aqui ele está falando disso aqui, que Deus ainda opera. Então, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Então aqui a gente vê a divisão, né? Sempre vai ter divisão quando a gente proclamar o evangelho. Sempre vai ter os que crê e os que não crê. E glória a Deus, aleluia. No tempo certo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o único Deus, o único Senhor dos senhores. Amém? Lá no 25. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais receberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se,
e eu os curaria. Aleluia. Então o que Deus está falando aqui? Tu primeiro precisa crer. Tu primeiro precisa acreditar. E aí eu vou começar a operar na tua vida. Só que muitas pessoas leem a Bíblia como um livro, não como algo para eles acreditarem. E aí eles não têm transformação, aí eles não têm revelação, aí eles só leram mais um livro, né? Mas Deus está falando aqui, justamente se tu crer, se tu realmente começar a ler como algo que é verdade e pedir para Deus, Deus, eu ainda não tenho a totalidade de acreditar nisso aqui, mas eu quero acreditar. Se tu só querer acreditar, o Senhor, Ele vai te dar graça. Porque eu comecei a ler querendo acreditar. Porque eu ainda não acreditava. Tinha muitas coisas que eu li e eu achava um absurdo. Eu pensava, não, isso aqui não dá pra mim, não. E eu pedia, Deus, eu quero crer nisso aqui. E Deus, Ele é um Deus de misericórdia, gente. Ele é tão maravilhoso que mesmo tu não crendo... É porque, olha só, se tu tem a vontade, é porque tem alguma mínima fé ali. E o Senhor, Ele nos fala que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas nós podemos fazer junto. Por quê? Porque Ele que faz toda essa obra. Então, se tu pelo menos pedir, olha, eu não acredito ainda, mas eu quero acreditar, Deus vai operar. E Ele vai te dar graça. E milagres, Ele vai te fazer testemunhar juntamente com Ele. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Lá no 28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Ele está falando, olha só, vocês, que é o povo que viveu com Jesus, não estão crendo, mas os gentios, aqueles que estão longe, aqueles que nunca viram, eu nunca vi, né, com os meus olhos, mas aqueles que com os olhos viram não estavam crendo. Então o Senhor levantou os gentios, aqueles que não estavam vendo com os olhos, mas que tinha fé aqui, ó, mas que tinham um coração ensinável, um coração aberto, um coração disponível, porque é só isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer, um coração disponível, porque um coração, gente, pedregoso, que já sabe de tudo, que não crê, que já chegou, tipo assim, além disso eu não vou. Esse coração é um coração duro, um coração de pedra, mas aqueles que estão ensináveis, aqueles que estão abertos, aqueles, eu não creio ainda, mas eu quero ver, Jesus. Ou eu não sei ainda, Senhor, mas se tu me ensinar, vai ser possível. É esse tipo de coração, é um coração suscetível, um coração aberto à palavra, um coração aberto às ordenanças do Senhor. Oh, Deus glorioso, aleluia, Pai amado. Eu não sei de onde, como que isso aconteceu, sabe? Mas em algum momento Deus transformou o meu coração para ser aberto a aprender, sabe? Glória a Deus por isso. Porque eu oro todos os dias para que Deus Ele faça nova, sabe? Todas as coisas que eu possa aprender, algo novo. Que o nome dEle seja edificado, sabe? Através da minha vida. Aleluia. Então, portanto, né? Eu quero que vocês saibam que a salvação de Deus ela é enviada para os gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Então, ou seja, o que ele está falando assim, para quem quiser, vai ter alguém para falar do evangelho. Para quem estiver aberto, eu vou enviar alguém. E eu lembro que quando eu tive esse encontro com Jesus na minha casa, no banheiro da minha casa, logo depois, Jesus me enviou 2 pessoas. Uma delas estava aqui, que é a Angélica. E a outra foi acho que é a Luísa, nunca lembro do nome dela. Que veio na minha casa e começou a falar de Jesus para mim. E outra que me convidou para ir para a igreja, que foi a Angélica. Então, Deus ele vai levantar pessoas para falar sobre Deus, sobre Jesus. Para que tu possa realmente viver mais e mais e mais e mais do que ele tem para te entregar, porque ele não tinha só aquele dia daquela luz que entrou no meu banheiro para mim, ele tinha muito mais para ser revelado, e ele ainda tem muito mais, porque, gente, deixa eu te contar, Deus é infinito, então não vai ter um dia que ele não tem mais para te entregar. Às vezes as pessoas elas ficam chateadas quando a gente fala assim, ó, seja usada, que tu seja grandemente usado pelo Senhor, e eles falam, não, mas eu já sou usado. Gente, tu não tá entendendo que Deus tem mais. Tu não tá entendendo que Deus é infinito. Ou quando a gente fala assim, seja cheio do Espírito Santo.
Às vezes a pessoa fala, mas eu já sou cheia. Seja mais cheia. Transborde. Hoje é uma nova porção que o Senhor quer te entregar. É mais e mais e mais. Quando a gente fala seja cheio, a gente não está querendo dizer que tu não tem ainda o Espírito Santo. Não é sobre isso. Isso é o teu paradigma. É a flecha de Satanás que está dizendo aqui. Quando a gente fala seja usado e tu fala eu já sou usado, isso é uma flecha. Porque o que eu quis te dizer não é que tu não é usado. O que nós queremos dizer é que Deus tem mais para ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então aqui o Paulo estava lá por 2 anos, recebendo todo aquele que queria. Então Deus está falando, todo aquele que quiser, eu vou levantar alguém. É só tu querer, irmão. É só tu querer, eu vou levantar alguém. Ani, é só tu querer, eu vou levantar alguém para todo dia acordar contigo às 5:30 da manhã e vocês lerem a palavra de Deus e tu conhecer mais a minha palavra. Amém? Glória a Deus, Deus levanta pessoas. E lá no 31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Glória a Deus, olha só, Deus tem... Ele passou por tudo aquilo e agora ele está livre ali, ensinando livremente. Tudo aquilo que antes parecia ser o fim, lembra? Que parecia, nossa, meu Deus, eu vou morrer, né? Agora aqui ele está livre, abertamente, falando para todos aqueles que queriam escutar ele. Deus é tremendo. Agora ele não está mais sofrendo acusação, agora ele está na posição dele, falando absolutamente livremente. Meu Deus, glória a Deus. A palavra ela vai dividir, né? Não por dureza, né? Mas justamente pela disposição do coração, né? De cada um. Então, aquele que está aberto receberá a glória de Deus, né? Receberá a graça, receberá a salvação. E aquele que já acha que sabe, aquele que já, né? Que ainda está endurecido, que ainda acha que a sua verdade é a verdade, né? Ainda vai levar um tempinho mais, mas vai ser alcançado em nome de Jesus, eu creio. Amém? E que sejamos nós, né, a boca do Senhor, para poder falar mais e mais, cada vez mais, né, do Evangelho, para que toda língua confesse que o Senhor é Jesus, que Deus é Jesus e que Ele é vivo em nós, através de nós, e que Ele continua fazendo tudo aquilo que Ele veio fazer aqui na Terra, né, em forma de Jesus. Ele continua fazendo agora em forma de Daiane, em forma de Angélica, em forma de Ni, em forma de Leia, né? E glória a Deus por isso. Aleluia. Só Deus mesmo para fazer isso, né? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oração, porque a tua palavra ela é uma oração, ela é algo que toca os nossos corações. Pai, eu declaro corações abertos, em nome de Jesus, corações receptivos para receber o Espírito Santo, para receber revelação, para receber dons espirituais, para receber ousadia, para usar os seus dons, ser usados nos seus dons espirituais. Em nome de Jesus, seja usada, seja testemunha daquilo que o Senhor continua fazendo aqui na terra. Em nome de Jesus. Aleluia, receba o poder de Deus sobre a tua vida, receba aquilo que o Senhor quer liberar sobre a tua vida. A palavra de Deus, ela nos fala que o Senhor ele tem mais e mais e mais porções para liberar sobre os filhos, sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que creem. Receba agora na tua casa, receba agora no teu coração uma unção nova, um poder novo, uma nova manifestação do Senhor. Receba em nome de Jesus, receba uma nova visão, uma nova maneira de enxergar o Evangelho, de ser usada por Cristo Jesus. Receba a cura, receba a libertação, receba a cura de toda a mágoa, de tudo aquilo que te angustiava, em nome de Jesus. O Senhor te liberta agora para que tu possa viver em paz, na paz que o Senhor tem para te oferecer, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, aleluia, papai amado. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque todo o poder é teu, toda a glória, Senhor, ela é tua. E tu nos compartilha, Pai, para que possamos ser testemunho, Deus amado, daquilo que tu continua fazendo em nós e através de nós, Pai amado. Assim nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse dia. E também, Senhor, esse dia tão importante, né, que lembra o teu nascimento. Nós nos colocamos também a lembrar do teu nascimento e também de tudo aquilo que tu fez, Senhor, aqui na terra, e da tua ressurreição, e de tudo aquilo que tu continua fazendo através da tua vida em nós e através de nós, através do teu Espírito Santo, através da Trindade Santa, em nome de Jesus, que nós podemos ter acesso. Aleluia! Nós te louvamos e te agradecemos por essa realidade que tu construiu, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus, e que possamos ser renovados em todo o tempo, um vaso novo, eu declaro um vaso novo sobre a tua vida, seja lapidada pelo Senhor hoje e amanhã e depois, porque o Senhor, Ele tem mais e mais e mais para liberar sobre a tua vida. Receba o novo do Senhor, receba aquilo que o Senhor quer fazer hoje na tua vida. Não foi ontem, é hoje. Hoje é algo novo, diz o Senhor. Aleluia, Pai. Ah, papai, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, então. Até amanhã. Amanhã nós começamos o livro de Romanos. Aleluia. Vai ser tremendo. Amém? Até amanhã, gente. Tchau, tchau.